Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje faremos pão de batata doce, uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Então aqui eu já tenho 2 colheres de açúcar, tá? 2 colheres de fermento seco, biológico seco, tá? E mais 1 colher de margarina, tá? Pode ser com ou sem sal. Vou acrescentar 2 ovos. Vou dar uma leve misturada aqui. ...180 ml de leite, pode ser feito com água sem problema nenhum, tá pessoal? Aqui eu tenho uma batata doce grande, tá? Cozida e amassada, tá pessoal? Então eu já vou incorporar ela aqui. Bem fácil de fazer, não tem mistério. E agora nós vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Aos poucos. Olha só como é que está ficando. Ah, nossa massa deliciosa. Lembrando que na farinha de trigo já tem 1 colherzinha de chá de sal, tá pessoal? Eu sempre misturo na farinha. Ela fica uma massa um pouquinho pesada, tá? Eu vou incorporar o resto da farinha e já volto pra vocês. Até daqui a pouco. Voltamos aqui, pessoal. Já incorporei toda a farinha, tá? Agora chegou o ponto de colocar a mão na massa. Então já vou limpar a nossa colher aqui. Vai ficar uma maravilha essa massa. Porque a farinha é fácil, tá? Se precisar, nós vamos a massa. Se eu perceber que a massa tá grudando muito, tá? Ela vai demorar aqui para dar o ponto, pessoal, eu vou botar um pouquinho mais de farinha, tá? Isto é normal. Ó, então eu vou acrescentar aqui um punhadinho, tá? E vou fazendo isso até dar o ponto. Ó, tô tirando um pouco aqui, tá? Vou enfarinhar minha mão agora. É assim mesmo, pessoal, tá? E essa massa, como ela vai a batata doce, então ela fica um pouco mais pegajosa. Então é preciso usar um pouco mais de farinha até dar o ponto. Isto é normal. Vou enfarinhar um pouquinho aqui. Agora começa. Do nosso bowl aqui para nossa bancada. Um pouquinho de farinha aqui. Agora na bancada, agora sim. Ó. Incorpora bem a farinha. A gente dá uma leve misturada aqui. Que maravilha de massa, tá bem macia, tá? Um pouquinho mais. Sempre polvilhando farinha, como eu disse, né? Essa massa tem batata doce, então ela vai se misturando com a farinha, vai deixando a massa um pouco mais pegajosa. Vou dar uma leve sovada aqui, tá pessoal? Se eu começar a mexer muito com essa massa, eu começar a botar muita força aqui, tá? Ela vai ficar mais pegajosa e vai pegar mais farinha. E aí, assim sucessivamente. Então ela vai ficar muito seca. E não é o objetivo da nossa massa aqui. Então já está numa consistência boa aqui. Tá um pouquinho pegajosa ainda. Um pouquinho de farinha até misturar. Pronto. Vou dar uma leve folheada aqui. Enfarinhar o nosso bowl de novo. Ó, que linda a massa, ó. 30 a 40 minutinhos, tá, pessoal? E já voltamos. Aquela chuchadinha de farinha. Vou botar aqui pra... Até daqui a pouco. Olá, pessoal, voltamos. Olha só que maravilha a nossa massa. Que maravilha, cresceu bem. Vou polvilhar agora a nossa bancada aqui.
Transferir a nossa massa. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Metade dessa massa eu vou fazer de pão-pão. Pão-pão é bom. De pão, tá? E a outra parte eu vou fazer um pãozinho recheado. Delicioso, tá, pessoal? Então aqui, como eu disse, é uma massa bem leve e grudenta. Então eu vou dar uma leve trabalhada aqui, de farinha para polvilhar aqui. Uma leve sovada aqui para não incorporar muito mais farinha do que eu já tenho incorporado. Pronto, agora sim, o instrumento na mão, já vamos dividir a massa. Perfeito. Essa aqui eu vou deixar aqui e essa aqui nós vamos... Eu vou pesar, vou fazer pãezinhos, pessoal, de aproximadamente, tá? Uns 30 gramas, tá? Não, na verdade mudei de ideia. Vou fazer de 100 gramas, tá? Eu ia fazer de menos, mas eu vou fazer pãezinhos de 100 gramas. 105, tá bom? Então, vou fazer pãezinhos de 100 gramas. Vou dividir o pães aqui, vou fazer aqui e já mostro pra vocês eu recheando eles. Até daqui a pouco. Voltamos aqui, pessoal. Então tá. Peguei aqui um pouquinho de óleo para me facilitar. Então eu já tenho as minhas bolinhas aqui. Então agora nós vamos rechear. Vou pegar um pouquinho de óleo aqui para facilitar. Vou abrir, tá? Vou mostrar mais perto aqui. Talvez o Insta dê uma cortada, mas eu acho que mostra a minha mão, tá? Então eu vou abrir levemente aqui, tá? Ó, tá? E vou rechear. O que posso colocar de recheio? Qualquer coisa, tá, pessoal? Eu tinha uma calabresa ali, mas eu acabei não conseguindo processar ela e fazer do jeito que eu queria, então eu cortei a calabresa, digamos assim, de recheio, tá? Então eu estou utilizando queijo mussarela e o famoso que eu tenho de recheio básico aqui é frango com requeijão. Então eu tenho uma fatia de mussarela cortadinha não, enquadrado aqui, tá, pessoal? Vou colocar ela aqui dentro, vou dar uma leve pressionada e vou misturar. Bolear ela aqui, ó, de fora para dentro, tá? Fora para dentro, vou fazer tipo uma trouxinha, ó, ó, tá? Eu já tenho ali a minha forma untada, tá? Ó, tá? Tem 100 gramas aqui e tem uma fatia de queijo mussarela. E aqui eu vou botar os nossos pãezinhos. Ó, pessoal. Vou fazer isso com todos, tá? Eu vou mostrar, vou fazer um com requeijão aqui, com frango com requeijão, para mostrar para vocês. Tá? Mas a forma de fazer é a mesma, tá, pessoal? Dá uma leve boleada aqui. Passar um pouquinho de óleo na minha mão. Ó. Vou dando uma leve abertura na minha massa aqui, tá, pessoal? Ó. Tá? E vou pegar uma meia colher aqui, ó, nosso frango. Vou afastar aqui porque talvez o Insta dê uma cortada, tá? E agora eu vou, ó, fazer o mesmo processo que eu fiz. Ó, vou só dar uma leve boleada aqui. Olha só que bonitinho que vai ficar. Vou botar um parmesãozinho por cima só para dar aquela finalização, tá, pessoal? É hora de assar. Pessoal, vou fazer com todos e já mostro. E daqui a pouco eu já mostro também o pãozinho aqui que eu vou fazer, tá? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal, voltamos. Olha só que maravilha, tá? Então aqui eu fiz 5 de queijo e fiz 4, tá, de frango com requeijão, tá? E fiz um pãozinho. Pra não dizer que eu não fiz um pãozinho, fiz um pãozinho. De aproximadamente 230 gramas, tá? Podia fazer toda a massa, mas
essa parte assim de padaria, enfim, que eu gosto de fazer, é uma coisa bem democrática, viu, pessoal? Não precisa ser tão, né, ah, eu vou fazer tudo de pão. Não, eu vi ali, ó, comecei a ver, pá, ó, ficou legal essas bolinhas aqui, vou fazer tudo recheado, ou vou fazer só pão, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Usem a sua criatividade, usem a criatividade, tá, pessoal? Usem a criatividade para fazer o que achar melhor, entendeu? A minha ideia era fazer pão, mas eu vi que ficou bonitinho esses pãozinhos recheados, vamos fazer pãozinho recheado, fiz um pão para não deixar de dizer que eu fiz pão, tá bom, pessoal? Então agora nós vamos deixar crescer, tá? Mais uns 30 a 40 minutinhos. Vou pincelar o ovo por todos, tá? Para todos aqui. E vou botar um queijinho parmesão por cima dos nossos recheados. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco. Voltamos aqui, pessoal. Olha só que maravilha, ó. Cresceu bem. Olha só. Que maravilha. Olha o pãozinho aqui, que bonitinho que ficou. Vamos colocar, então. Ó, a gema com um pouquinho de água. Já vamos passar nos nossos pãezinhos aqui. Que maravilha! Uns pãozão, na verdade. Bem recheadinho. Olha só que maravilha que tá ficando. Tem o grande finale aqui. Agora, pessoal, tem um queijo ralado aqui, tá? Parmesão, queijo parmesão ralado. E vou botar um pouquinho assim por cima, só para dar aquela finalização. E na hora de assar, vai ficar maravilhoso. Já estou pré-aquecendo o meu forno aqui, porque eu já comento com vocês, ele é meio fraquinho, coitado. Então eu já estou pré-aquecendo ele. Já mostro para vocês aí mais de perto. Mais pertinho. Esse aqui ficou com um pouco. Olha só que maravilha. Esse aqui, ó, vou deixar mais pertinho. Pessoal, agora vamos pro forno, tá? 30 a 40 minutinhos. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Algumas dicas aqui muito importantes, tá? Sempre que a gente for fazer pão de batata doce, batata inglesa, tá? A gente tem que cuidar muito o cozimento dela, tá? Eu fiz na água, tá? Eu fiz na água. Cozinhei a batata doce na água. Mas o ideal seria cozinhar no forno, tá? Assar, melhor dizendo, tá? Assar no forno é a melhor opção, tá? Porque daí ele não retém tanto líquido, né? E aí, assim, na hora de colocar a quantidade de farinha, ele vai absorver menos farinha. Vocês viram ali que eu troquei a metodologia, né? A forma de fazer, tá? Eu estava fazendo com a farinha e optei pelo óleo. Por quê? Porque era mais fácil de bolear. Porque se eu continuasse colocando farinha, a massa ficaria muito dura, tá? E não ficaria legal. A consistência e o sabor não ficariam legais. Então, assim, se você for fazer, e eu gostaria muito que fizesse, tá? A minha receita, essa receita que eu estou passando para vocês, tá? Assem a batata doce. Assem a batata doce, que é mais fácil de fazer, ela retém menos farinha, tá? Como eu fiz na água, tá? Eu mudei a metodologia aqui, eu fiz diferente, tá? Eu utilizei o óleo, que eu achei mais fácil para mim, tá? Então, por isso, assem a batata doce, tá bom, pessoal? Vou colocar no forninho aqui e já mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, voltamos. Olha só que maravilha que ficou. Olha esses aqui de frango com requeijão, que delícia que ficou. Que lindos que ficaram, olha só. Esses aqui eu deixei dar mais uma douradinha. Olha só como é que ficou o nosso pãozinho. Olha só que bonitinho que ficou. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, ele ficou extremamente macio. Eu não gosto de apertar, sabe aquelas pessoas que ficam apertando, apertando, apertando? Eu não gosto, tá? Sinceramente eu não gosto de apertar pão, tá? Mas ele ficou bem macio mesmo. Olha só como é que ficou esses aqui. Que lindeza. Olha só esses aqui, pessoal, ó. Deixei dar mais uma douradinha a mais, tá? Aqueles ali eu deixei um pouquinho mais branquinho. Mas esses aqui, olha só. Que maravilha. Bem macio. Bem macio. Olha só que lindos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita. Façam, compartilhem. Me sigam nas redes sociais. Certo, pessoal? Espero que tenham mais uma vez gostado. Façam, por favor. Por favor, façam, tá, pessoal? Espero que vocês façam, repliquem e me marquem nas redes sociais. Continuem sempre me seguindo. Sempre tem informação nova. Sempre tem coisa nova para chegar. Tá bom, pessoal? Ontem não tivemos receita porque a gente estava expondo ali no bazar, tá? Aqui até aproveito para fazer um agradecimento aos organizadores. Tava excelente, maravilhoso, tá?
tá? Bastante coisa boa lá, tanto de comida quanto de outros utensílios, itens, né, melhor dizendo,